Olá, meu nome é Cássio Ferreira e vamos dar início ao primeiro de 8 módulos. Nesta aula, vamos estudar sobre linguística textual no ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. A escola forma saberes e aponta caminhos para que os alunos se apropriem de conhecimentos e se posicionem, por meio da linguagem, criticamente em seu espaço social. Há muito tempo, observa-se uma tradição de práticas pedagógicas que pensam o ensino de línguas sem situações de aprendizagem, que favoreçam a efetivação do espaço crítico. A formação de leitura e escrita tende a ficar à mercê do ensino da gramática como um fim em si. No entanto, a gramática sozinha não pode resolver todas as questões do ensino. A atividade da escrita, na maioria das escolas, ainda é priorizada em detrimento da leitura. Sendo a escola a instituição responsável pela sistematização do saber, precisa ter a leitura como atividade básica, visto que esta pode dar ao aluno o devido suporte para uma produção de texto bem elaborada. A escrita, como atividade interativa, implica uma relação entre duas ou mais pessoas, servindo justamente para estabelecer o processo de comunicar de forma coerente e coesa. Quem escreve, escreve para ser lido, e a escrita serve como um elo entre quem fala e quem ouve, entre quem escreve e quem lê. Sobre a aprendizagem, uma das formas de se trabalhar com o texto é apresentar aos alunos situações escritas e orais que acontecem no dia a dia, questões de argumentação e raciocínio crítico. O escritor Marcuse defende que a língua pode ser apresentada de 4 formas diferentes. Forma ou estrutura, a língua como um sistema de regras e trabalhada no nível da frase ou de palavras isoladas, posição assumida pela visão formalista. Como instrumento, desvincula a língua do seu aspecto cognitivo e social. Em geral, essa perspectiva é adotada em livros didáticos, quando se referem aos problemas da compreensão textual, posição assumida pela teoria da comunicação. Como atividade cognitiva, a língua somente como uma atividade cognitiva, descartando seu lado social, posição dos estudos sobre a semântica e os significados. Como atividade sócio-interativa situada, a língua como sócio-histórica, cognitiva e sócio-interativa, posição dos estudos da língua dialógica e interacional. A função mais importante da língua não é a informação, mas sim inserir os indivíduos em contextos sócio-históricos e permitir que eles se entendam. A produção textual é uma atividade que resulta da interação sujeito-interlocutor. Atualmente, muito se reflete sobre as práticas de letramento que têm lugar na escola e fora dela, em diferentes esferas de circulação da escrita e da linguagem. A produção escrita deve ser organizada em 4 níveis de operação: planejamento, textualidade, revisão e reescrita ou refacção. O planejamento é pré-requisito de todo trabalho, o qual depende do emprego de capacidades cognitivas gerais e variadas entre os polos da seleção e organização das ideias. Já a textualidade reúne as operações de determinação e estruturação linguísticas da etapa de planejamento. Na sala de aula, a noção de escrita geralmente é vista como algo a ser avaliado, levando-se em consideração aspectos formais linguísticos. O professor, muitas vezes, não considera a intenção de quem escreveu e a relação com seu destinatário. No entanto, na escrita como processo, o foco não é o texto como produto, mas sim seu processo. A escola tem como função primeira ensinar o aluno a ler e a escrever. Sabe-se que a prática de produção textual, como já vimos, é um processo com etapas de planejamento, textualidade, revisão e reescrita. Nesse processo, é preciso vivenciar ou supor situações significativas de linguagem e, em função dessas situações, escolher os recursos linguístico-discursivos necessários à composição do texto. Encerramos por aqui, um abraço e até a próxima aula.